Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre o replante desse cacto aqui, que é o Euphorbia lactea Weigust. Muito lindo, né? Ele é um variegata. Vocês percebem que ele tem essa mesclagem aí de coloração. Aqui tem zonas mais verdes e essas zonas mais claras. Tudo isso por questão da presença e da ausência da clorofila, né? A gente sabe que o verde é a presença da clorofila, então essa parte aqui é a ausência desse pigmento que dá cor verde nas plantas. Então, eu sou Samara Avelino, bióloga, empreendedora com plantas e te convido a assistir o restante desse vídeo. Bom, antes de mais nada, falar um pouquinho com vocês sobre o porquê eu vou estar fazendo esse replante, né? Tudo isso porque o vaso está menor, está pequeno para o tamanho da planta. Então, vocês aqui estão percebendo também que ele está colocando novas mudas, novos galhos aí do cacto. Então, essas folhinhas aí em cima vão dando origem ao crescimento desse cacto. Então, por isso, eu quero trocar para um vaso maior para que ele possa se desenvolver com mais facilidade, né? Porque aqui já está provavelmente tomando conta, né? As raízes já preencheram todo o substrato, então precisa de um vasinho maior. Então, quem sempre tem acompanhado aqui no canal sabe que eu coloco camada de drenagem nos vasos com o carvão. Então, vou estar mostrando para vocês nessa próxima parte do vídeo. Então aqui vocês já percebem, né, que esse vaso aqui é bem maior, mais fundo, mais largo. Então vai ser bem melhor para esse cacto crescer com mais facilidade. Aqui no fundo do vaso eu sempre coloco o TNT, tá? É um pedaço de TNT. Tem quem gosta de colocar manta de bidim, mas eu coloco o TNT por ser um preço mais popular. Então eu ajeito aqui. E o TNT ele faz a mesma função, então pra mim é ótimo. Porque eu uso o TNT para cobrir os furos do vaso, tá? Eu não quero perder substrato pelo furo do vaso, por isso eu coloco o TNT, tá certo? O vaso tá lavado, coloco... sempre tem essa atenção de lavar os vasos antes, né? Porque eu costumo trocar de vasos uma planta para outra. Então, para não ter problema de prejudicar as plantas que eu vou estar replantando aqui dentro. Então faço essa camada aqui com o TNT e em seguida eu coloco a drenagem, que é o carvão, né, pedaços de carvão no fundo do vaso. Então ajeito aqui para não cobrir a parte que tá com o TNT, né, não sair errado. Então tudo organizado e agora vamos colocar o substrato. Bom, esse substrato aqui é próprio para cactos e suculentas, tá? Eu fiz esse substrato, aqui tem misturas de vários ingredientes. Então, o que é que vai ter aqui? Aqui tem um pouco de Carolina soy, carvão triturado, humus de minhoca, palha de arroz carbonizado e também coloquei uma proporção de areia, para ficar bem solto e rico em nutrientes que cactos e suculentas gostam de um substrato drenável, soltinho, para que as raízes se desenvolvam, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma porção aqui no vaso, né, que eu vou estar replantando. E aí, não encho, né, completamente, até porque vai vir também a outra parte do substrato que está grudada no cacto, né? Vamos dizer assim. Então, coloco até aqui uma parte. E agora eu vou dar uma pausa no vídeo, porque como estou gravando sozinha, vou tirar o cacto desse vaso. Como vocês sabem, a gente sempre dá uma apertada ao redor do vaso para que se solte com mais facilidade. Então a gente aperta bem antes para que se solte e aí a gente tira com bem mais facilidade. Então, gente, mostrar aqui para vocês esse momento das raízes, né? Tirei do vaso e aí vocês percebem, né, que essas raízes estavam bem grandes e aí já não dava mais para aquele tamanho de vaso. Então sempre está importante observando
essas questões, né, para estar trocando o vaso e aí ter mais facilidade das plantas desenvolverem, né, porque às vezes as plantas também não desenvolvem porque estão em um vaso menor do que elas precisam, tá? Outra coisa bem importante que eu sempre coloco aqui no canal, mostro para vocês, é o uso da canela em pó. Então, eu coloco canela em pó em todos os replantes que eu faço, porque é cicatrizante natural, tá? E também ajuda a prevenir aí surgimento de fungos, sobretudo nas raízes, né? Porque existem cochonilhas que atacam também raízes e a gente não quer ter esse problema com nossas plantinhas, não é verdade? Vou agora acomodar a planta e completar com substrato. Não tem mistério nisso, tá certo, gente? A gente coloca numa profundidade que acomode bem as raízes e essa parte mais de baixo do cacto, da suculenta ou da planta que você vai fazer o replante. E aí depois completa, né, com o substrato. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, gente, acomodei o cacto no vaso, no novo vaso, né, a nova casinha. E aí agora a gente vai dar aquela apertada. Ui, me furei aqui. Ele tem uns espinhos, tá? Aqui nas pontinhas. Então foi isso que me furou. Mas tá tudo bem. E aí a gente vai dar uma apertada no vaso, né, no substrato, para que ele desça. E aí, se for necessário, a gente coloca um pouco mais de substrato. Então, esse daqui é até mais fácil de colocar, fazer replante, né? Porque tem uns que são bem mais espinhosos. E aí a gente tem que pegar com um paninho, uma luva. Tem uns que não tem nem condições de pegar com luva. A gente improvisa. Eu improviso aqui com um palitinho, né? Pra me dar apoio. Mas é uma delícia, né? Embora que tenha esses espinhos assim, eu gosto muito de ter cactos. Então, a gente aperta bem para que o substrato desça, né? Não fique excessos de espaços aí. Ui. E aí, a gente vai colocar mais um pouco de substrato, né? Porque também quando for regar, esse substrato também vai descer um pouco mais. E aí, por isso, a gente tem que completar até em cima mesmo. Esse substrato é bem solto, tá, gente? Então, tem pessoas que têm dificuldade com rega de cacto e suculenta, mas não tem problema de você regar até sair água pelo furo do vaso, desde que você tenha um substrato com uma boa drenagem, um substrato solto que não fique compactado, que não fique compactado e também aperte as raízes, né? As raízes de cactos e suculentas gostam de ter liberdade para desenvolverem. Então, elas gostam de que o substrato esteja extremamente solto. E aí, agora sim, completei até em cima. E vou estar regando esse cacto para vocês também verem. Então, gente, esse momento que eu vou estar regando, aproveitar para regar também esses outros que eu replantei agora. E a gente vai regar isso com a mangueira, tá? Aqui vai ser regado com mangueira. Não tenho problema de regar meus cactos com água em abundância. Então, a gente molha até sair água pelo furo do vaso. E aí, fica tudo certo, tá? Então, eu só vou regar quando estiver com o substrato completamente seco. Essa vai ser a dica aí pra vocês, tá certo? A rega só vai ser quando o substrato estiver completamente seco, mas agora eles estão regados, tá ok? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, coloca aí o joinha. Se tiverem dúvida, coloca nos comentários que eu vou estar respondendo. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!